Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja nos acompanhando, aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E vamos tocando nossas atividades aqui no nosso Notícias Comentadas, fazendo aquele apanhado, né? Alguns temas, algumas questões que deram uma sacudida aí na nossa semana. E falando em sacudida, o podcast Mesa de Debates tem uma gama, uma vasta produção aí de entrevistas e, claro, o material principal da agora dessa etapa seria aí os vídeos referentes às eleições da POSP, né? Estivemos presentes na cobertura, direto ou indiretamente, fazendo aí a nossa participação valer e, evidentemente, ouvindo aí, né, tanto Chapa 1 quanto Chapa 2 e a opinião geral de alguns professores envolvidos, o apoio aí de ambos os lados e a posição, evidentemente, deles com relação ao próprio sindicato, ao governo estadual paulista, e, claro, outras opiniões sobre a política nacional de uma forma geral e como deverá ser esse processo de lutas. Então, você que queira mais detalhes, queira acompanhar mais informações, assista aí as duas reportagens, né, para além das entrevistas, também as duas reportagens falando aí sobre a questão das eleições, né, uma análise geral, um balanço das eleições da POSP deste 2023 e também a apuração, a cobertura aí da apuração das eleições. Tudo isso você encontra bonitinho no nosso canal do YouTube, podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. E é isso, né, minha gente? Falar aí de outros temas, né? Outros assuntos também. Tivemos a cobertura aí falando também sobre a questão do arcabouço fiscal, alguns protestos, né? Seja em São José dos Campos quanto em outros locais. E tá aí um assunto bastante polêmico, né? Até porque o arcabouço fiscal ele seria uma forma, né? Ele seria um outro nome aí para as questões referentes à chamada lei do teto de gastos, entre outros projetos que vão nessa linha, que podem soar e até mesmo acaba agradando aí a turma mais liberal, acaba agradando aí os setores mais conservadores, né? Inclusive da imprensa. Porém, a gente já sabe o que é que isso na prática acaba dando, né? O que isso na prática acaba validando. Fala-se aí em não gastar, fala-se em ter cortes, né? Mas a grande discussão é: vai ter cortes aonde? Não vai gastar aonde, né? Quem vai ser privilegiado e quem não vai? Essa política, né, de tetos vai funcionar como? Aí qualquer outra inovação, outra necessidade do governo tirar dinheiro, a gente já sabe como que acaba sendo de fato essa retirada, né? Lembrando que é bastante comum, isso eu não estou nem falando especificamente do atual momento, né? Mas da história política de uma forma geral, situações que a gente vê o saúde e educação em especial sendo prejudicadas, por mais que digam que isso não vai acontecer. E claro, também temos que analisar questões como obras de infraestrutura e questões aí importantíssimas para a população brasileira, ainda mais considerando que a gente está falando do Brasil como um todo, né? Um país onde, segundo pesquisas, mais de 40% da população não tem aí o esgoto tratado, não tem aí o mínimo, né, de saneamento básico necessário. Então,
as questões com relação ao projeto, né, do arcabouço fiscal, no mínimo soam complicadas, ainda mais nesse momento de perturbação econômica, nesse momento pós-pandemia pelo qual nós estamos passando e que muitos foram devidamente aí prejudicados. É claro, a gente não está defendendo aqui que a torneira deve ficar aberta, a gente não está defendendo que o governo tem que ficar gastando a rodo sem nenhum tipo de controle. A questão é como está estabelecido esse controle, como está sendo calculado esses gastos e, de fato, para quem esses gastos estão indo, né? Para quem que realmente está sendo aí o, digamos, culpado, né, pelos gastos do governo, para onde esse dinheiro público, esse dinheiro federal realmente está indo, para quais benesses, né, para quais privilégios, quais benesses, quais privilégios ele está mantendo, né? Então, essa é uma discussão importante a se fazer sobre esse assunto. E por essas e outras, a questão aí da Câmara, né, o enfrentamento que o governo acaba muitas vezes tendo que ter com a Câmara, por mais que isso faça aí parte, né, digamos, da democracia, por mais que isso faça parte do jogo, tem muitos assuntos aí complicados que estão sendo aí um verdadeiro problema para o atual governo Lula. Um deles aí em paralelo é a preocupação do esvaziamento que o Ministério do Meio Ambiente e também o Ministério dos Povos Indígenas podem sofrer com alguns interesses, com algumas informações aí que os ministérios que outros ministérios, né, e o próprio Congresso querem fazer, querem aprovar para esvaziar e diminuir os poderes desses ministérios consequentemente. Porém, como disse aí Alexandre Padilha, né, Lula precisa de Marina para sustentar a agenda ambiental. Por essas e outras que Lula reconvidou, né? Ela que já havia sido ministra, porém saiu do governo e agora voltou, embora em outro partido, porém novamente ministra do Meio Ambiente de um governo também do mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. É importante ter essas figuras até como uma forma também de mostrar essas, entre aspas, pluralidades, né? Essa democracia, essa divergência de ideias e tentar seguir um caminho um pouco mais assertivo com relação às pautas que alegam defender. Porém, a gente sabe como a banda toca e principalmente a gente sabe quem paga a banda, né? Aí vem a questão mais complicada e que tem sido aí um grande desafio para o atual governo e claro, esse embate, né, esse enfrentamento com um Congresso do qual ele precisa, porém é um Congresso grosso modo interesseiro, oportunista e conservador e que vai evidentemente criar as dificuldades todas para poder conseguir o maior proveito, a maior quantidade de benefícios possíveis. Teremos desde aquela gama de parlamentares que não vão votar com o governo simplesmente, né, por questões, entre aspas, ideológicas, até aqueles que votarão com o governo se o cofre for aberto, né? Se a chave do cofre tiver aí devidamente garantida. E aí entra essa questão toda que a gente precisa debater e ver como ficará para frente com a questão do esvaziamento desses ministérios. Em que pese termos algumas críticas, né, aí com relação a Marina Silva e mesmo outros
membros aí do governo, pelo menos são ministros, né, que tendem a ter uma política bem diferente e, como disse, mais assertiva do que vimos em outros governos. Porém, ainda assim, a tarefa é um tanto quanto árdua e preocupante. E falando aí dos ministérios, né? Saber aí por parte do Ministério da Justiça, em especial a Secretaria, né, de Segurança Pública aqui de São Paulo e, claro, de outras localidades também, mas em especial aqui de São Paulo, esse absurdo agora que estão batizando aí, segundo o portal Estadão, Netflix da PM. A polícia de São Paulo usando câmeras oficiais, né? Aquelas câmeras que eles agora têm que ficar acopladas nos uniformes para filmar suas perseguições, seus atentados e agora os abusos de autoridade. Temos visto aí cenas, aquelas que a gente costumava até mesmo ver em alguns programas aí, Band, Record, entre outros, que geralmente exaltavam, né, o trabalho da polícia, muitas vezes até mesmo aquele trabalho questionável, duvidoso por parte da polícia, né, quando envolve aí abuso de autoridade e muitos casos que a gente tem visto aí de verdadeiros espancamentos de trabalhadores, espancamentos de pessoas que não estavam aí cometendo graves crimes, né? Uma infração ou outra, né? Também não estou aqui passando a mão na cabeça, mas a questão é a proporção, a questão é como a coisa foi elevada. Ver, por exemplo, vendedor de rua ou coisas dessa natureza, né? Sendo ali agredidos, às vezes por 5, em alguns casos aí mostraram uma vez, acho que tinha quase 10 policiais só para agredir uma única pessoa. Então, situações assim extremamente bizarras, vexatórias, né? Beiram aí o terror, beiram não, né? Eu acho que a gente até pode já caracterizar isso como um terrorismo de Estado. E agora os policiais usando essas câmeras para, inclusive, ficarem divulgando entre si, reverem, né, o material e, em muitos casos, até darem risada, né? Não só fazerem o que fazem, como inclusive zombarem aí das vítimas, em que pese. E claro, eu estou dizendo aqui vítimas, né, pegando aí como exemplo esses que não cometeram aí nenhum grande crime, que não fizeram nada a ponto, né, de serem considerados cidadãos de alta periculosidade, e mesmo que assim fossem, né, existem formas, existem regras, né, de abordagem também por parte da polícia, mas não vou entrar agora nessa seara. A questão é justamente o pensar que uma política antes claro, paliativa, né? Mas que havia lá uma certa importância que resultou, num primeiro momento, em dados favoráveis, agora já está sendo readaptada, já está sendo utilizada de uma forma aí um tanto quanto questionável. E para além da câmera das PMs, né, a própria polícia muitas vezes filma as suas ações com celulares ou pequenas câmeras, entre outros, e parece que a questão da exposição não tem preocupado aí grande parte do ofício, né? Isso soa extremamente preocupante pela forma como estão utilizando esse material e inclusive quebrando as regras de como fazer essa utilização.
Quem sai perdendo, evidentemente, é a população, em especial a população pobre, a população negra, infelizmente as grandes vítimas, né, de um estado policial mais truculento. Falando em truculência, a CPMI do 8 de janeiro já verifica aí, né, que ao menos 15 membros do Congresso espalharam fake news sobre infiltrados em atos golpistas. Ou seja, a gente está aí com a CPMI investigando a questão dos atos de 8 de janeiro, já considerados aí por muitos, né, como os atos terroristas do 8 de janeiro, aquela verdadeira enfim, é até difícil descrever, né? Mas toda aquela balbúrdia em Brasília provocada aí por cidadãos de bem, né? Como muitos aí gostam de se autodenominar. E na própria CPMI a gente tem visto aí muitos dos que estão ali fazendo todo o trabalho de averiguação, investigação, inclusive foram colaboradores, foram apoiadores dessa truculência toda que a gente acabou vendo. Agora vão querer dizer que não tem nada a ver com isso, vão querer falar que não foi bem assim, vão querer falar que foram mal interpretados, né? Mas a grande verdade é que houve muitos boatos, é que houve aí todo o incentivo, não só ideologicamente falando, não só no plano das ideias, mas também todo o incentivo financeiro, né? Todo o incentivo tático, logístico, que a gente também precisa cada vez mais estar indo atrás e verificando, inclusive dentro do Congresso, quem são esses parlamentares que estão aí fazendo esse tipo de trabalho. E claro, a última coisa que deveria ocorrer era políticos, né, parlamentares aí envolvidos com o bolsonarismo, envolvidos com esses crimes, né, mesmo que ainda em caráter de suspeição, estarem participando da CPMI, que antes de tudo está aí justamente para investigar esse tipo de crime, né? Mas é isso, minha gente. Muitos temas, muitas questões elaboradas para ser faladas nesse dia de hoje, mas agradecemos a participação de vocês, a participação de todos. Ficamos aqui com o nosso Notícias Comentadas da semana e semana que vem muito mais aí para trazermos para o nosso noticiário semanal. E claro, todo dia, né, matérias, entrevistas, entre outros, aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Um beijo no coração e tchau!